Bem-vindas e bem-vindos a este segundo dia de M-Talks da oitava edição do Festival Mental. Vamos falar de música e saúde mental, como sabem. Obrigada por estarem aqui para ouvir. Eu sei que todos vós deverão ter uma brochura do festival, certo? Portanto, não vou repetir, apresentar as convidadas de hoje para ler o que está aqui, porque toda a gente já tem. Vamos passar ao que interessa, que é ouvi-las a elas e não a mim. Olá a todos, boa tarde e obrigada por terem vindo a este debate, a esta M-Talk no Festival Mental. Agradeço desde já o convite e agradeço a presença de todas as convidadas com quem já estive aqui a trocar algumas ideias de forma a preparar terreno para a conversa que vamos ter. Promete ser interessante, espero que para vocês também. Como a Ana começou por dizer, está um cãozinho muito fofo, como a Ana começou por dizer, o mote desta conversa é o filme Tar, que vai ser exibido às 22 horas aqui mesmo no São Jorge, portanto se tiverem a oportunidade para ver ou rever, não percam. Este é um filme que todas nós vimos e que despertou opiniões bastante diversas, diria que até contraditórias, o que se calhar é bom sinal. Eu lembro-me de uma amiga que o foi ver me dizer, passados alguns dias, que ainda estava a pensar no filme e que o filme a tinha deixado com mais perguntas do que propriamente com certezas. Acho que isso é um bom ponto de partida para uma conversa. Estive a ler alguns artigos que falaram precisamente sobre os pontos que este filme levanta, sobre as questões que este filme levanta. E um deles, sem querer estragar de surpresa a alguém que possa não ter visto o filme, sem querer fazer o chamado spoiler, um deles, uma das polémicas iniciais, digamos assim, foi porque colocar uma maestrina, porque esta é a história de uma maestrina aclamada que dirige uma orquestra prestigiada em Berlim, que é brilhante no seu trabalho, mas não é brilhante na sua conduta pessoal, porque colocar no papel de uma alegada predadora sexual uma mulher e não um homem, visto que habitualmente, enfim, são os homens que associamos a esse tipo de comportamento. Por outro lado, também há quem questione, e por que não? Defendendo a teoria de que é o poder que corrompe as pessoas e as leva a tomar certo tipo de ações e não propriamente o género. E a começar por perguntar aqui às minhas colegas o que é que vos parece esta questão. Sara, como foste a última a chegar ao palco, vais ser a primeira a falar. Em relação a essa questão, pois, eu acho que é um filme polémico nesse sentido, mas eu, pelo menos quando vi o filme, retirei muito mais do que a questão apenas da maestrina, ou da maestra, como ela diz às tantas, ter esta faceta. Ela também tem uma faceta de genialidade fantástica, triunfal. Digamos, uma seguidora do Leonard Bernstein e atribui uma série de qualidades e de competências à música para a vida em geral, a importância da música na saúde mental, no fundo, mas acaba por ela própria não gerir a sua vida da forma como gera, no fundo, a sua carreira, e tem todo um aspecto devido à falta de empatia que a leva a explorar os outros e a leva a no fundo, acabar por ser uma predadora e acusada por tal. Não sei se quer que eu complete um bocadinho mais ou se quer que eu complete um pouco mais. Da tua experiência como psicóloga, essa dissociação, digamos assim, entre o meio profissional e o pessoal, ou seja, uma pessoa ser genial no trabalho e completamente desorganizada, digamos assim, para ser simpáticos, no campo pessoal, é comum haver esse desequilíbrio, por assim dizer. Acho que todos nós já privamos com pessoas que são, se calhar, às vezes um bocadinho intratáveis no trabalho e damos por nós a pensar, meu Deus, como é que esta pessoa será em casa, não é? Pois, exatamente. O facto de ser genial em determinado campo, e em particular, por exemplo, no campo da condução ou de reger uma orquestra, que é o caso da Tar,
Nunca se chega ao topo sem ter dado alguns pontapés, digamos, noutros. E nesse sentido, muitas vezes os génios com matar, porque a primeira parte do filme é fantástica, a entrevista dela ao New Yorker, e ela de facto fala na sua carreira e fala de uma forma incrível sobre a importância do tempo, no fundo, de gerir a orquestra, que é tudo uma questão de um determinado tempo, que é muito real, por um lado, mas também ideal, e por isso ela sabe perfeitamente quando é que entra um e quando é que entra o outro naquele mesmo tempo, quando é que tem que entrar um instrumento e quando é que tem um instrumentista e outro instrumentista naquele tempo. E ao fazer isso, toda a sua expressão acaba e toda a sua vida acaba por estar envolvida apenas nesta questão que é a sua carreira, em detrimento da sua própria saúde mental. E muitas vezes as pessoas que, no fundo, conseguem expressar um talento até todo o seu potencial talento, acabam por o fazer em detrimento ou não olhando para o seu interior e para a sua harmonia interior e para o seu bem-estar, para toda a sua saúde mental. Muitas vezes também porque não têm o apoio necessário socialmente. Ao ter interesses tão diferentes e ao ter esta preocupação tão grande no desenvolvimento de determinado aspecto da carreira, e um aspecto muito específico da carreira, estas pessoas muitas vezes acabam por não socializar e a partir de não ter uma rede de suporte em termos sociais, que é tão importante para a sua vivência pessoal e para a resolução de uma série de conflitos e uma série de problemas que estão bem visíveis ao longo de todo o filme, neste caso. Por isso, o que não quer dizer que não haja muitos génios que acabem por ter a empatia suficiente para se reconhecerem as suas próprias vulnerabilidades e irem à procura nessa rede de suporte de ajuda para si próprios. E aí, quando são ajudados, muitas vezes conseguem superar as suas limitações, as suas vulnerabilidades, e conseguem superar-se e conseguem chegar a um topo de uma carreira ou à expressão do seu máximo potencial de uma forma equilibrada, mas se calhar são muito mais raros do que aqueles que têm acidentes de percurso. Sara, falavas sobre empatia, uma palavra que está muito, muito em voga, e há pouco, enquanto fazíamos aqui a preparação da nossa conversa, falávamos precisamente da falta de empatia que esta personagem parece demonstrar em muitos momentos do filme, e falávamos também de como certas características da psicopatia, nomeadamente a falta de empatia, são comuns em figuras com muito poder, sejam chefes de Estado de grandes países, que podem ou não ativar uma bomba atómica, sejam atletas de alta competição, pessoas que têm que viver com muita pressão. Sheila, falavas há pouco um pouco disso, queres desenvolver essa ideia? Sim, a questão da empatia, não é? Tem a ver também, como a Sara disse, estas pessoas normalmente não têm uma rede social muito grande. E para desenvolver empatia, a empatia é desenvolvida no contacto com o outro, não é? O outro dizer-nos que aquilo que nós fizemos o magoou, nós podermos saber que termos esse feedback e interiorizarmos esse feedback. E o que acontece no caso desta personagem, para chegar onde chegou, não é? Como muitos génios, como também há pouco a Sara disse, embranham-se muito no seu trabalho e perdem muito mais tempo focados no seu trabalho do que na gestão das redes sociais.
estar com amigos, estar Redes com sociais família. humanas, não é? Neste Humanas, caso. não estou a falar de Facebooks, etc. Não, estou a falar de redes sociais humanas. Sair com os nossos amigos, estar com os nossos amigos, estar com a nossa família, porque é entre os nossos pares que nós aprendemos limites. É estar com outras pessoas e estarmos a falar sobre isso, ou termos atitudes e ações e as outras pessoas ficarem zangadas connosco, chateadas connosco e dizerem-nos, não gostei daquilo que tu fizeste. E nós ganhamos uma empatia, porque muitas vezes diz que empatia é colocar-nos no lugar do outro, mas é um pouco também de sabermos compreender o outro. Não temos que concordar com o outro, mas compreender o outro. E se não temos relações sociais, não desenvolvemos essa empatia. É complicado fazê-lo sem uma rede estruturada. Esta personagem, nota-se que a nível de inteligência emocional é muito pouca, é muito baixa. Não é? Ela é muito egocêntrica, manipuladora. Ela manipula as relações sociais para obter das pessoas aquilo que ela quer. Ela não tem relações sociais sem um objetivo. As pessoas têm papéis a desempenhar naquilo que ela procura obter. Ela instrumentaliza as pessoas. Não é? Ela, um bocadinho puppeteer, usa as pessoas. Como a maestra. Ela é uma maestra em tudo na sua vida. Faz das pessoas aquilo que ela quer e ganha o poder que lhe permite continuar a fazer isso. Com o poder, normalmente com o poder de fazer tudo o que nós queremos, como queremos, sem ter ninguém a apontar o dedo, ou que o possa fazer de uma forma sem ter consequências. Não é? No filme há uma pessoa, mas que não lhe é dado muito espaço para o fazer. Não se ganha a simpatia, não se conhece, não consegue se descentralizar e ver o outro como igual. E a partir de um certo nível de poder ou estrelato ou aclamação, não haverá também uma sensação de impunidade? A pessoa sente que pode fazer tudo, que todos os comportamentos tóxicos que tem até são conhecidos de toda a gente naquele meio, mas ninguém vai falar por uma questão de medo ou porque o que vale a palavra de uma mera assistente contra da estrela. Quanto mais poder se tem, mais se tem esse sentimento de impunidade. Porque não há ninguém que levante a voz contra. Ou se há uma pessoa, tem que provar, não é? Tem que estabelecer muito bem aquela situação. Quando está numa zona de poder em que domina tudo, tudo passa por si, é muito complicado e às vezes é muito difícil, não tendo um suporte anterior, em termos psicológicos, não é? Estar bem estabelecido psicologicamente, para não ir nesse caminho que não tem volta. Porque temos que ter a nossa moral, muitas vezes temos que ter a nossa moral para nos pôr no caminho certo, distinguir o que é certo e o que é errado. E quando não temos um suporte anterior que nos permita fazer isso, é tudo válido. Não há ninguém propriamente que nos possa dizer isto não é correto, ou não deves fazer isto, ou não podes. Não há ninguém que tenha essa capacidade de chegar ao nosso chefe supremo e dizer isso sem ter consequências a nível de trabalho, consequências a nível financeiro, não é? Como vê-se no filme. Acabar por controlar e manipular a vida de uma pessoa até obliterar essa pessoa. Nós estamos aqui a falar de uma situação, enfim, ela é uma maestrina, como já dissemos, muito dinheiro, muito poder, muito prestígio, mas se calhar todos nós, de uma forma ou outra, já encontramos pessoas com alguns traços semelhantes em relações de trabalho, até eventualmente pessoais. Como é que devemos lidar, como é que devemos fazer para estabelecer, se calhar Ana agora dava-te a palavra, para estabelecer este tipo de fronteiras que aqui a Sheila estava a dizer serem tão importantes
é mais fácil para algumas pessoas, digo eu, na minha experiência, por exemplo, não sou uma pessoa muito assertiva, é mais fácil para algumas pessoas estabelecerem essa fronteira do que para outras, não é? Mas também se pode trabalhar. Sim, eu diria que essas coisas se trabalham. Acho que há pessoas que naturalmente têm essa facilidade, sem dúvida. No entanto, também é uma coisa que se vai trabalhando. Eu pessoalmente também ainda estou a trabalhar essa parte de conseguir ser mais assertiva, que nem sempre é fácil. O aprendermos a dizer que não é muito difícil. E ainda para mais quando existem aqui ganhos secundários que podemos ter se nos formos permitir, se formos sendo passivos com aquilo e se houverem ganhos secundários. E aqui claramente, quando existem estas pessoas que estão numa posição de poder, às vezes os outros acabam por tipo, ok, eu vou se calhar permitir um bocadinho a ser abusado, a que sejam agressivos comigo, porque é aquilo que é normal neste meio. Às vezes é normalizado e muitas vezes no mundo da música, e não só, mas o mundo da música bastante, é normalizado que existem pessoas que vão abusar e toda a gente sabe, lá está, aquilo que estavas a dizer, não é? Que toda a gente sabe que aquela pessoa tem esses comportamentos de conduta que é questionável e, no entanto, é tipo, ok, mas toda a gente sabe e é aceitável e, portanto, permitimos-nos a fazer. E acho que às vezes temos de ser mesmo corajosos e pensar, não, mas se calhar isto não é ok e por vezes com psicoterapia isso é um processo que se pode fazer, que a pessoa vai aprendendo a perceber quais é que são os seus limites, como é que pode impor os seus limites, o que é o certo, o que é que não é certo para si, não é? Portanto, acho que é um bocadinho isso. Enquanto artista, não sobrevivia à indústria se não tivesse uma psicoterapeuta muito boa. Devo Maria, dizer. Chegou a tua hora, eu não me esqueci de ti, ia-te perguntar. Desculpa, mas era uma deixa ótima. Não. para eu Acho que eu estava mesmo a pensar, tipo, nada melhor do que alguém que está na indústria para poder falar mesmo como é esse mundo. Eu conheci algumas pessoas no mestrado que vinham da música, que vinham da parte do conservatório e falaram-me um pouco, mas o suficiente para eu perceber o horror que é, o consegue mesmo ser horrível. E, portanto, tu saberás melhor do que eu. Eu ia-te perguntar, tu enquanto, creio eu, a mais jovem deste painel, algo que eu noto é que hoje em dia, entre gerações mais jovens, já não se encara como a Ana se calhar estava a dizer, é normal, faz parte, tem de ser, ele é assim ou ela é assim e eu tenho de aturar. Sinto que as pessoas da tua geração já têm uma menor tolerância a isso da forma mais saudável possível. Eu sinto que nesta questão em particular não tem tanto a ver com questão geracional, tem mesmo a ver com questão do meio que estávamos a falar. A primeira situação em que eu já senti isso é que eu fui atleta de alta competição, quando era novinha. E há muito essa coisa, por exemplo, de treinadores muito abusivos, que eu tive também, em que a pessoa pensa que é, ok, mas isto faz parte, são todos assim, é um meio para chegar a um fim. E então, ainda por cima ginástica, que normalmente estamos a falar de pessoas que começam muito pequeninas, acham mesmo que aquilo é normal. Eu achava mesmo que aquilo era normal e agora quando olho para trás percebo que não. E eu acho que há muitas semelhanças em que eu vejo, na minha vida passada enquanto desportista e no meio da música. E eu não sei se é para eu estar no meio da música, mas uma coisa que eu gostei muito neste filme e que gostei nesta personagem é que eu não acho que seja uma... O que eu achei mais interessante mesmo é que, de facto, é uma mulher que tem comportamentos abusivos, que assedia as pessoas com quem trabalha, que se calhar se fosse um homem era logo ainda mais imediato essa punição. Mas eu, enquanto pessoa que estou na indústria, eu percebo que aquilo é assim, ela também foi corrompida pela indústria. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer, que é ela, para chegar onde está, teve que jogar pelas regras sujas que há do jogo. Se ela não jogasse por essas regras, não estaria onde está. Ou seja, ela é também uma vítima para mim do sistema. Eu vejo um bocadinho assim. E é um bocado um ciclo, que não sei explicar, que é um ciclo de sobrevivência. E é um ciclo do mais forte. E o mais forte parece que às vezes nestes meios significa... ter a capacidade de dar passos que às vezes contornam a nossa moral e a ética, e se calhar perder essa ética, e se calhar estando mesmo rodeado desse meio em que não há essa ética, a pessoa perde mesmo isso. E depois também há essa questão que é, eu não tenho esse background de música clássica, mas o que eu sinto muitas vezes a lidar com pessoas que têm é que realmente são pessoas que se calhar estudam 8 horas de instrumento por dia.
pouco como os atletas, não é? Também de alta competição, aquela exigência. Mas eu acho que o desporto sempre tem mais socialização, mesmo no treino. Não é uma coisa que a pessoa faz sozinha, enquanto que estudar instrumento é uma coisa que é completamente sozinho. E tem limites físicos, não é? Porque tu não consegues treinar 8 horas seguidas mesmo que Pois, queiras. sim, Quer dizer, sim, eu sim. acho que não tenho a certeza. Acho que não. E no instrumento, se calhar, é tipo, ok, a pessoa está ali isolada e é o espectável, não é? Então, mas se todos os meus colegas estão a fazer isso, se eu quero ser melhor, porque ainda por cima é um meio que não é fácil conseguir destacar, não é? É um meio onde há muita competição, onde as pessoas competem muito, então, mas se o meu colega faz 8 horas por dia, se calhar tem de fazer 9, se calhar tem de fazer mais. Portanto, as Sim. pessoas vão... Não, é que eu acho que é engraçado, porque é uma personagem que, de facto, se nós quiséssemos dizer, é um vilão, não é? A personagem principal, mas é a personagem principal que é um anti-herói. Mas eu acho que houve cuidado também a escrever em mostrar que ela não é só má, porque, por exemplo, ela tem interações bonitas com a filha, e com a filha ela mostra empatia. Então não é uma personagem plana. É uma personagem muito complexa em que, por mais conturbado que possa ser, eu acho que eu consegui sentir um bocadinho empatia de perceber o que é que levou aquela pessoa a chegar àquele ponto, não é? Porque ninguém nasce mau. É o que se costuma dizer, que as crianças não nascem más. Como é que aquela pessoa se tornou aquilo? Aliás, em relação à questão em relação à empatia, que ela não demonstra relativamente às pessoas e que demonstra em relação à sua filha, há também a razão que parece-me que está por trás dessa falta de empatia também é uma certa ambivalência entre o inconformismo que ela tem, que é característico das pessoas mais criativas, e neste contexto uma maestrina tem de ser criativa no sentido, pronto, não só da parte técnica, mas de ter uma determinada alma. Aliás, ela querer que a Sinfonia do Mahler seja só em 7 minutos e não em 12 minutos, como o Bernstein conseguiu fazer, por isso há aqui um certo elemento e um certo inconformismo, mas depois toda a sua vida acaba por ser extremamente conformista, e esse diálogo que existe com a filha é já esta ambivalência entre este conformismo e inconformismo. Mas deixem-me também, se calhar, adicionar aqui um bocadinho a alguns estudos que mostram que muitos músicos de orquestra são sujeitos a mais indicadores de stress e de depressão consoante o tipo de maestro que têm, não é? Ou que os torna muito ansiosos ou que os torna deprimidos por tudo aquilo que dizem, e também há alguns estudos que mostram que os próprios maestros também estão sujeitos a um imenso stress, e isso é verdade, porque tem que ser na altura certa. É uma posição com muita responsabilidade. Uma posição com uma responsabilidade enorme, e de facto a Maria ainda bem que disse aqui aquilo que eu acho que é importante, a mensagem de transmitir, que seria importante transmitir, é que todo o músico, toda a pessoa que está envolvida na criação e nas artes, no mundo das artes, deverá estar mais atento, digamos, a si, aos seus sinais, e pedir apoio, não é sequer é tanta ajuda, é um apoio para que consiga ir reconhecendo as suas vulnerabilidades, os seus limites, e conseguir ter esse apoio psicológico. E proteger-se, não é? Proteger-se um bocado, não ser tão permeável. Proteger os outros também, não é? Outra questão que o filme parece levantar é a do chamado cancelamento, ou seja, quando alguém não se porta bem e tem um cargo público e não existe matéria, se calhar, para avançar para uma punição criminal, o castigo hoje em dia é feito por um afastamento, um cancelamento, não é? Os cinemas deixam de passar o filme daquele realizador, ou ela... Pronto, no final acontece-lhe uma coisa também, não é? Não vou contar para quem não tiver visto o filme, mas digamos que é despromovida. Não sei, gostava de saber a vossa opinião. Vocês acham que isto é uma forma justa de lidar com os comportamentos menos, enfim... uma coisa é um crime, não é? Outra coisa é uma conduta socialmente reprovável. Qual é a vossa opinião sobre estes cancelamentos?
Eu só queria dizer que há uma frase no filme que, pronto, eu penso que isto não é nenhum spoiler, mas uma frase que eu achei mesmo interessante no filme, que foi que hoje em dia uma acusação já é uma punição. Uma sentença, não é? Uma sentença, sim, sim, sim. Porque, de facto, e às vezes mesmo com clickbait e com redes sociais e assim, às vezes pode ser só uma acusação e já é a sentença da pessoa, a pessoa já está completamente cancelada. Mas pronto, em relação a este tema, eu acho que isto é um bocado aquela questão de separar a arte do artista, até que ponto é que isso se separa, porque lá está, muitas vezes associamos esta genialidade a pessoas com comportamentos que depois se vêm descobrir, tipo, histórias muito estranhas e comportamentos estranhos e vidas estranhas. E é essa questão, isso por acaso é uma questão com a qual eu já me deparei várias vezes, de artistas que eu gosto muito, e acho que toda a gente já deve ter acontecido, que é um artista que nós admiramos muito e depois descobrirmos um podre desse artista que para nós é estranho, porque nós identificamos com a arte, mas não nos identificamos com a pessoa. E para mim isso é um conflito grande, enquanto consumidora de arte. Às vezes parece que não me consigo bem posicionar, porque gosto imenso desta pessoa artisticamente, mas esta pessoa, pronto, não me identifico com os valores desta pessoa. Mas não é necessário a pessoa identificar-se com o artista, mas identificar-se com aquilo que o artista ou acaba por transmitir e que pode não ter sido a intenção inicial dele, porque está tudo também na interpretação do espectador, de quem aprecia a arte, a música, seja do que for. E nós, de facto, ao longo deste filme também somos levados a empatizar com muito daquilo que Tar faz, não é? Muito embora vemos todos as suas grandes vulnerabilidades, os seus defeitos, mas a intenção, apesar de tudo, e aqui eu acho que há uma intenção que é muito abstrata e no fundo a abstração, no fundo, e acaba por Tar também acaba por dizer isso ao longo da sua reflexão, da interpretação que ela faz do mundo das artes e do mundo da música. É sempre uma questão de interpretação do tempo, é sempre uma questão de colocação, de reger determinados aspectos, de atenção ao pormenor, de atenção ao detalhe, da atribuição de significado, que para nós, espectadores, podemos não concordar, mas acabamos por ir nessa onda de uma forma mais abstrata, porque isto apela um bocadinho, se calhar, para aquilo que é mais irracional em nós, e acho que a música o contacto com a música é algo que é muito imediato e muitas vezes não é racionalizável. Nós gostamos ou não gostamos de determinada peça, determinado excerto, determinado conjunto de música. Aliás, a Petar tem uma frase bastante interessante que mostra, que explica, que explicita que, não sendo capaz de mostrar aqueles sentimentos, ela diz isto mesmo, eu não sou capaz, ou as pessoas não são capazes de mostrar esses sentimentos e tentam-nos mostrar através das notas e desta conjugação de notas que nos dá algo, faz chegar a algo que é mais divinal ou mais espiritual ou para além de... e por isso eu percebo perfeitamente o que a Maria diz, mas não me aflige muito gostar da arte e não gostar do artista. Por acaso a mim aflige-me. A mim aflige-me. Tipo, a certos artistas que eu já ouvi certas coisas, é quase como se eu estivesse a contribuir, não sei, para a representação daquele artista que faz coisas tão erradas. Isso, por acaso, para mim, é uma coisa que mexe comigo e pode-me fazer deixar de consumir a arte daquela pessoa. Pois, isso é interessante porque também há esta forma de olhar a questão
estética como também uma questão ética, não é? E muitas vezes a estética pode não ser tão ética como isso. Depois há aqui esta outra questão que é e eu também sofro muito com isso, como a Maria, ou seja, entramos aqui na chamada dissonância cognitiva, não é? Que é, eu gosto tanto deste artista, mas se calhar não deveria, se calhar, mas depois existe também esta questão que estava a dizer, que é, eu não consigo deixar de gostar de uma coisa que eu já gostei. Tipo, eu tenho álbuns que eu adoro, que são de um artista que hoje em dia já foi falado como tendo comportamentos reprováveis. Esse álbum continua a dizer-me imenso, continua a mexer imenso, faz parte da minha identidade. Eu não vou deitar o álbum fora. Não consigo fazer. Agora, o que eu posso fazer, e aquilo que me faz neste momento sentido, por exemplo, é, se calhar já não me apetece muito ir a concertos. Também já fui, já tive esse momento, mas se calhar contribuir, agora pagar e ver concertos deste artista, pá, não consigo, não tenho tanta vontade. Ana, eu sou uma pessoa da música, agora estou aqui a roer-me, pode-se dizer quem é? Podes dizer quem é, qual é o álbum? Ok. Estava a pensar no dos Arcade Fire, o Ian Butler. Ok. Ainda assim, se calhar não é do... Eu não sei, estava a ouvir aqui a Maria, identifico-me com o que ela diz. Também há um ou outro artista que... Enfim, a pessoa fica ali, continua a ouvir, mas parece que com um sentimento de culpa, o que é um pouco estranho. Mas às vezes acho que também depende da dimensão do pecadilho, não é? Exatamente, eu acho que depois dependendo do que é que a pessoa fez, e há coisas que mexem mais connosco, né? Ou que nos dizem mais pessoalmente, ou nós próprios já sofremos coisas do género e é mesmo impossível, e acaba por ser uma coisa incompatível para nós. E há coisas que se calhar não é que não sejam censuráveis, mas se calhar não nos faz tanto cortar. Pensamos, também conheço alguém que já fez isto e que no fundo perdoei ou tem outras coisas boas. Não sei, Sheila, se calhar o que este filme também de certa forma nos ensina, ou nos leva a pensar, ensina não, mas nos leva a pensar, é que todos nós somos pessoas diferentes em contextos diferentes, não é? Uma pessoa pode ser, enfim, um excelente profissional, um péssimo marido, vice-versa, e que hoje em dia creio que se determina muito ou se julga muitas pessoas numa questão de preto e branco, bom ou mau, válido ou censurado, e nenhum de nós é isento de falhas, não é? Sim, hoje em dia é o tudo ou nada. Se a pessoa cometeu um erro, já está logo ostracizada. Não é? Temos o caso, por exemplo, temos um caso famosíssimo que aconteceu um ano passado, do Johnny Depp, penso eu, o ator, com aquela questão com a ex-mulher. Todos os contratos que ele tinha foram cancelados e houve essa pressão, até, inclusive, acho que chegou a entrar em falência, e depois do caso ter ido a tribunal e ter sido provado que não era nada disso, ele conseguiu voltar aos contratos todos. Aliás, os contratos que ele tinha cancelado depois voltaram com mais dinheiro e agora está na berra outra vez. E a outra pessoa, não é, que está completamente cancelada. Não é? Portanto, torna-se um pouco difícil ver aquela pessoa a não ser naquele contexto, porque acaba por nos trazer memórias. E acaba também por marcar e conspurcar as nossas memórias. Agora é capaz, hoje em dia já é difícil ouvir a música e não pensar naquilo que ele fez. E acaba por ter um gosto agridoce. Já não é capaz de ouvir a música da mesma maneira, porque aquela música que trazia aquelas memórias que eram boas, que eram puras, já não são. Já foram marcadas. E muitas vezes há a ambivalência de... Se eu vou a um concerto de uma pessoa que fez uma coisa errada, eu estou a dar-lhe apoio, indiretamente. Eu pensei isso no ano passado, quando o Woody Allen esteve em Portugal. Era quem eu estava a pensar há bocado. Não me faz confusão ver um filme dele. Quando vi as pessoas a fazer fila e a aplaudi-lo de pé na Cinemateca, eu pensei, aquilo eu já não fazia, lá está. Há graus, não é? Graus de envolvimento. É que, para mim, muito sinceramente, porque eu já me deparei mesmo com esta questão, e eu também, não sei, quando sinto injustiças, a mim faz muita confusão. E eu, para mim, um artista tem responsabilidade social, porque é uma pessoa que tem uma posição, que tem representatividade, que
que está a ser exposta, e um artista, para mim, tem que ter muita responsabilidade social. E um artista não é só a sua arte, é a pessoa também. Então, para mim, ainda por cima, há tantos artistas. Tipo, se eu não consumir esta pessoa, posso consumir arte de outras pessoas que são igualmente boas e que têm outras coisas diferentes e com quem eu me identifico também como pessoa. E isso, para mim, é importante, é mesmo importante. Acho que os artistas têm que ser um exemplo. Sim. Exatamente, exatamente. Porque como nós vemos os artistas e seguimos os artistas, as crianças também veem os artistas, os adolescentes, e todos eles vão tentar imitar, vão tentar ser aquela pessoa. E a música, no caso de um cantor, a música daquela pessoa não dá para imitar. O que é que eles vão imitar? Vão imitar os comportamentos do cantor. Daí que tenha que haver um exemplo. Não é? E porque vai dar aso a que todos os seguidores possíveis ajam dessa forma, da mesma forma. Muito mais no mundo de hoje, que é um mundo muito mais mediático. Eu, quando referi aquela questão da arte e do artista, estava a pensar muito mais na música clássica e muito mais naquilo que ficou e que nós sabemos de alguns dos grandes autores, dos grandes autores que ficaram, e muitos deles tiveram umas vidas conturbadas também. Aliás, toda a história, quer da arte, quer da ciência, também é feita de personagens que eu não gostaria de ter conhecido pessoalmente, mas não é por isso que eu não chego ali ao Reina Sofia e não fico abismada a olhar para a Guernica de Picasso, não é? Por exemplo, agora, sem pronto, dúvida. Lindo, não é? Nesse sentido, mas muito mais, e sem dúvida, e concordo convosco, no imediato e na cultura mediática que nós vivemos, os artistas de hoje têm uma enorme responsabilidade, porque nós sabemos no segundo as acusações, e às vezes não passam de meras às acusações, vezes são injustas, às vezes são injustas, às vezes são tiradas do mas contexto. existe, por isso o exemplo tem que ser, se calhar, muito mais pensado, pronto, a parte do modelo, porque nós todos aprendemos a partir de modelos. E aí, até porque antigamente não estava a pensar nos álbuns, o álbum que lá está, não é? E o álbum continua a ser fruído, não é? E nós já construímos aquela relação com ele. Já construímos aquela relação com ele, com aquilo que É, lá está. eu acho Mas que é isso isso, tem muito a ver acho com a que é música também, porque a música, no fundo, é no momento, é no segundo. Depois pode ficar registada e ficar aí de forma eterna, não é? Mas nós apropriamos-nos das canções. As canções deixam de ser, ou continuam a ser escritas por aquele músico, mas passam a ser a canção que nos faz lembrar aquele momento ou aquela pessoa. Claro que sim. Depois Aquela emoção sentida. Todos nós temos uma boa situação que lembramos por causa de uma música. E cada vez que aquela música toca, nós lembramos-nos daquela situação. E lembramos-nos de como nos sentimos naquele momento. Vai buscar as nossas emoções daquela altura. Sejam elas boas, sejam elas más. Não é? Focam sempre aquela situação, aquele momento. E guardamos, é uma forma que a música muitas vezes tem, tal como os cheiros, mas de permitir-nos aceder a uma memória que nós já não achávamos, nem considerávamos possível de nos lembrarmos com tanta vividez. E aquela música, não é? Naquele momento que passa na rádio ou em qualquer sítio, faz-nos despoltar, faz-nos evocar esse sentimento, essa emoção, aquele bom momento. E se tivermos um pensamento mais consciente de ligar o cantor a uma má situação, vai-nos também enviesar a memória. também uma questão de contemporaneidade, diria eu, porque lá está, hoje em dia vivemos neste mundo em que ao segundo sabemos o que é que o nosso artista favorito disse ou fez, muitas vezes eles próprios o partilham, não é? E depois apagam se não correr bem.
Ao passo que os pecados do Picasso ou os crimes, literalmente, do Caravaggio já lá vão. São noutro tempo, nós não temos controle sobre eles, ficou a obra e se calhar os crimes prescreveram de certa forma e a fruição da arte daqueles artistas, mesmo na música, artistas dos anos 60, 70, não eram exatamente modelos de virtude, enfim, ficam de certa forma ofuscados ou a obra sobrepõe-se. Não é? E depois também tem aquela pressão para o artista, não é? O artista não é inseparável do que faz. Hoje em dia, tudo o que ele fizer, de certa forma, vai estar na internet, porque há de haver alguém com uma câmara, com um telemóvel, fazer um live. Não é? O que também faz com que os artistas acabem por ter que viver com máscaras. Não podem propriamente expressar de forma livre a sua opinião, porque podemos não concordar com a opinião dele, mas é a opinião dele. Eu, ano passado, Sheila, desculpa, mas só para acrescentar esta ideia, que é, o ano passado estive a ler a autobiografia de Rita Lee e ela dizia isso, ela dizia, se houvesse internet na minha altura eu era logo cancelada e ela dizia, e eu publiquei coisas tão más que graças a Deus agora não estão na net, porque se fosse há uns anos atrás ainda estavam. E é verdade, isso, há um peso mesmo grande hoje em dia num lançamento, eu digo isso enquanto artista, um peso mesmo grande de está aqui, agora está aqui para sempre. Alguém guarda, alguém faz o download assim, mesmo que eu o tire e que apague, pronto. Nada morre na internet, não é? Fica sempre tudo na internet. Há aquela cena do filme que é um pouco de um filme de desenhos animados que é rir e acenar. E os artistas é um bocadinho por aí. Estão sempre com um sorriso nos lábios e nunca têm um mau dia e não podem ter um mau dia e não podem recusar um autógrafo a um fã chato e não podem ir jantar sozinhos em paz. Porque há logo uma denúncia. Há sempre qualquer coisa e não há compreensão e não há separação de que aquela pessoa é um artista, mas também tem direito a uma vida privada e íntima e poder ir a um sítio sem ter centenas de pessoas a tentarem tirar fotografias. Isso também faz um pouco uma pressão e faz com que as pessoas também se retraem e se escondam. Se anulem, de certa forma. E não sejam verdadeiras, nem para com elas, nem para com os outros, porque não podem dizer qualquer coisa que, se for mal interpretada ou se sair cá para fora, dá origem a um cancelamento. Mas queria só aqui dizer uma coisa, que agora estão aqui a dizer isso e eu acho curioso, que é, há bocado estávamos a dizer que os artistas têm de ser um modelo, não é? E têm de ser um modelo de conduta até porque depois há crianças que podem ver, e ao mesmo tempo também estamos a dizer que têm de ter a preocupação, ou seja, é normal que se calhar ainda por cima tenham esta preocupação maior, porque têm de ser um modelo, ao mesmo tempo não querem ser cancelados, portanto há muitas das coisas que eles acabam por ter de fazer que são, não estão a ser eles próprios, não é? Então acabam por ter ali uma personagem constante, precisamente por tudo isso. Não é? Quando saem de casa estão sempre num papel. Eu quando vou a uma entrevista tenho sempre tanto medo de alguma coisa. Nem que seja uma brincadeira, é sempre Nem que mal seja uma brincadeira, pode ser, hoje em dia dia, às vezes até uma brincadeira pode causar mágoa a alguém e às vezes isso até pode acontecer sem querer e eu não estou a desvalorizar que uma piada possa mesmo magoar alguém. Isso pode acontecer. Mas eu acho que também estamos a viver uma era um bocadinho pouco compreensiva, em que... nada se pode dizer. Sim. E eu acho que também é muita questão do online, que é, pronto, mesmo antigamente as pessoas até podiam julgar, estar em sua casa a ver a televisão, via uma entrevista, a pessoa dizia um comentário que eu não concordava, eu ficava, ai, que palerma. Mas não tinha uma coisa para ir comentar, não tinha uma plataforma para ir dizer, não podia haver essa plataforma em que é fácil criar uma plataforma para ódio. É preço por ter cão e por não ter. Sim. Mas é muito interessante porque isso, de certa forma, é irónico, porque acaba por racionalizar aquilo que, em particular, a música nos dá de imediato, e aquela emoção de imediato, e a fruição acaba por ser racionalizada por uma série de conhecimento que nós temos, ao qual temos acesso, e que muitas vezes pode até ser fake, até pode até ser falsa. E acaba por não nos deixar
no fundo, fluir na fruição de uma forma mais emotiva, não é? E por isso o tal apelar. Eu acho que é muito importante também sempre pensarmos, e se calhar aí na música, esta não é bem dualidade, a conjugação de, por um lado, termos, como dizia o Rachmaninoff, ter as mãos de ferro para tocar aquela peça de piano, ou seja, uma técnica exímia, mas também um coração de ouro para conseguir dar a alma à técnica que temos, não é? Esta dualidade constante que existe entre a alma e a técnica, e qualquer arte, qualquer expressão criativa, até qualquer ciência precisa a experiência científica precisa de um domínio técnico que é importante, e depois precisamos também de dar de nós, e dar a interioridade, e dar a alma, colocar alma naquilo, a emoção, no fundo é a razão contra a razão e a emoção que precisam de estar em conjunto naquela produção criativa. E pronto, e acaba por a demasiada racionalidade acaba depois por não espelhar o acesso à parte mais emotiva e mais emocional. Uma das questões que tem surgido em algumas entrevistas que eu tenho feito a músicos, às vezes parece que há temas que vão surgindo de forma repetida e tornam-se interessantes por isso de abordar. É também a necessidade que muitos músicos hoje sentem de mostrar a sua vida pessoal, ou um pouco da sua vida pessoal, de se tornarem eles próprios quase um produto, a pessoa tornar-se um produto de forma a chamar a atenção para o que faz. Ou seja, eu aqui há uns tempos entrevistei a Aldina Duarte, a fadista, lançou um disco e foi a rapper Capicua que fez as letras todas para ela, e elas, quando começaram o projeto, estavam as duas um pouco em uma crise de inspiração, e a Aldina disse para a Capicua: lembras-te, tu até disseste que estavas toda chateada porque eu estou farta destes tempos em que um artista tem de combater, tem que lutar contra, ou competir, tem de competir com uma tosta de abacate, que é uma bonita imagem. Existe também esta pressão, sobretudo nas figuras públicas, não é? Sim, eu acho mesmo que se calhar um bocadinho também aquilo que a Maria bocado estava a dizer, que as pessoas agora colocam tudo muito online, e portanto o artista se calhar tem de pensar nos algoritmos e naquilo que vai chegar às pessoas, e portanto tem de saber que um reel vai ter mais visualizações do que se for só uma imagem, saber que um vídeo, por norma o vídeo em si se calhar não tanto, portanto um reel talvez seja melhor do que um vídeo, e quer dizer, o importante, aquilo que ele quer saber mesmo é a música, o que ele quer fazer é a música, o que ele quer transmitir às pessoas são aquelas emoções, mas acaba por ter de se perder neste raciocínio, nesta racionalização de como é que eu chego aos outros nas redes sociais, sim, e ter de competir com filtros bonitos, não é? Nas vossas consultas, vocês têm assistido a uma diferença desde que as redes sociais são mais proeminentes na vida das pessoas? Acham que isso se reflete em alguns aspectos da saúde mental? Sem dúvida, não é? As pessoas, quando temos o contacto um com o outro, falamos com o outro, concordamos, discordamos, não é? Neste momento, o que acontece é que os miúdos, os adolescentes, querem ser aceitos, e a forma mais rápida de serem aceitos é pelas redes sociais. Rapidamente são aceitos por qualquer pessoa, até podem não conhecer a pessoa, mas são aceitos, não é? E essa noção e essa capacidade de aceitação do outro é interpretada de uma forma errada, porque a pessoa pode gostar do nosso TikTok, não quer dizer que goste de nós como pessoas, não é? Eu costumo ouvir: eu tenho 300 amigos. Tens assim tantos amigos? Sim, tenho amigos. O que é que eles sabem de ti? Sabem qual é a tua cor favorita? Sabem qual é a tua comida favorita? Sabem qual é o teu desporto favorito? O que é que essas pessoas sabem de ti? Sabem imensa coisa, porque eu ponho os vídeos. Obviamente sabem o que é que vem nos vídeos, mas o que se põe no vídeo nem sempre é a realidade. Porque eu posso pôr o vídeo com uma camisola vermelha e até não gostar da cor vermelha, gostar do preto.
Mas como aquela cor fica mais bonita, é essa. Há uma grande aceitação pelos mídias, que não quer dizer que no exterior, cara a cara a falar, exista. Porque cara a cara nós dizemos coisas ao outro que o outro não gosta e o outro tem que aceitar. E pode concordar ou não, e aceitar e discordar, e pode haver conflitos, atritos que muitas vezes não existe. Existem aqueles comentários, não é? Podemos apagar, e isso existe, mas o facto de termos um grande número de contactos numa rede social faz com que sejamos aceitos, que nos possamos sentir melhor com nós próprios, quando na realidade a nossa rede pessoal não existe. Sim, a quem é que vamos ligar se tivermos realmente um problema na vida real? Não há esse suporte. E como muitas vezes estão muito ocupados a criar esse suporte online, não têm tempo para criar esse suporte na vida real, não é? Nas escolas, todos com telemóveis, todos com grupo WhatsApp, estão todos no grupo WhatsApp, mas se formos ver o grupo WhatsApp, é só para testes, para isto, para aquilo. Os miúdos não. O que é que fazes? O que é que fizeste no intervalo? Bom, estive no TikTok. Porquê? Porquê é que não foste falar com o teu colega? Eu não falo com os meus colegas. Porquê que não falas com os teus colegas? Vocês estão todos os dias juntos. Porque eles estão no telemóvel, porque eles estão. Não há necessidade de haver uma interação. Agarram-se ao telemóvel, não se sentem sós porque pensam que estão online, estando online estão com alguém, mas estão sós, não têm ninguém com quem falar, não têm conhecidos, não é? Pessoas que saibam quem é aquele adolescente realmente é. E as redes sociais vieram tornar as relações muito superficiais, até porque na internet tudo se diz sem consequências. Era o que eu ia dizer, também facilita muito o ódio, não é? Dizemos coisas online que não diríamos... Cara a cara, não é? Porque, por exemplo, se tivermos alguma coisa muito má e aquela pessoa começar a chorar, baba e ranha à nossa frente, nós vamos nos sentir mal. E nós não vamos fazer isso. Mas nas redes sociais podemos fazê-lo porque a reação da outra pessoa é um like, uma carinha triste a chorar, um emoji... Mas isso não nos diz nada. Ao passo que uma criança a sofrer, uma pessoa a sofrer à nossa frente, a chorar ou a tremer, aí já nos causa uma reação. Já causa uma reação fisiológica. O que é que eu fiz? Ou não tive essa intenção. E aí vamos ter que sofrer consequências de os outros que estão perto de nós dizerem: então, mas era necessário teres feito isto, era necessário dizeres isto, porque é que foste assim tão mal? Não havia esta necessidade. E aí temos uma verdadeira consequência, reação. As pessoas ficam mesmo zangadas connosco. E na internet, pronto, podemos desligar e dormir, e é um bocadinho, não é? Muitos de nós podemos fazer isso. Depois há aquele ódio, hate, não é? Que faz com que as pessoas sejam mesmo tratadas abaixo de cão e tenham que pagar as contas. E já houve até crianças a suicidarem-se por causa desse tipo de bullying cibernético. Mas é muito mais fácil estabelecer uma relação com a internet e estar a olhar para uma câmara e estar a falar para uma câmara e dizer coisas a uma câmara do que olhar no olho da outra pessoa, porque conseguimos ver a boca, não é? A reação, o sobrolho subiu. Conseguimos perceber que aquela pessoa está incomodada com aquilo que nós estamos a dizer. Estamos a sentir as reações do outro. E na internet, nas redes sociais, não sentimos nada. Estamos a estar a falar por uma televisão, por uma câmara, não é estar a falar com uma parede. Não nos suscita nada. Que a Ana queria dizer alguma coisa? Não, eu ia só acrescentar, porque eu trabalho no internamento de adolescentes dos 15 aos 25 anos e tenho visto rotinas destes miúdos, que é: vai para a escola, está no telemóvel, volta para casa, está deitado na cama a ver TikToks, até a hora em que lá tem de ir jantar, porque os meus pais são chatos, chamam-me para ir jantar. Portanto, é tudo em volta das redes sociais. E é interessante, porque
eu não sou assim tão diferente, ou seja, não sou assim tão mais velha que estas pessoas, eu tenho 30, não é? Eu tenho lá miúdos que têm 20 e poucos, 18, e a diferença abismal da minha geração, tipo, isto era impensável na escola, quando eu estava na escola, as pessoas estarem, havia sempre algumas pessoas que eram mais loners, não é? Havia pessoas que não eram tão sociáveis e que podiam ter esse comportamento, mas o que eu sinto é que agora esse comportamento é normalizado. Portanto, agora, se tu tens dificuldades sociais, antigamente era tipo, não podias estar na sala porque a funcionária dizia para tu ires falar ou acabava sempre por haver alguma pressão para ir conversar. Agora, ok, se tens dificuldades sociais, podes ficar só no telemóvel. E sinto que estes miúdos veem as redes sociais realmente de uma forma que não tem nada a ver com aquela que eu via na altura quando surgiu o Facebook, e que era tipo, olha, um complemento à minha vida social, não é? Eu vou adicionar aos meus amigos, eu vou falar com os meus amigos e vai ser esta a minha rede que vai ser só um complemento da minha vida. E agora é muito mais a vida deles. Por isso é que também já se fala da possibilidade de proibir os telemóveis nas escolas, não é? E eu, apesar de parecer assim uma regra uma coisa muito rígida, na verdade não me incomoda nada. Faz-me todo o sentido. E se calhar também porque eu vejo o pior do pior, né? Eu vejo as pessoas que estão internadas, portanto que estão em crise, vejo as pessoas com doença e se calhar também estou um bocadinho enviesada porque vejo o pior. Espero que não seja esta a regra e provavelmente não é. Mas a verdade é que não me incomoda essa regra. Acho que até faria todo o sentido. Que tipo de situações é que costumas ver lá? As situações são mais de crise, não é? Portanto, costuma ser mais ideação suicida, automutilação, também psicoses, portanto, surtos psicóticos, esquizofrenia. Portanto, assim, a maior parte da patologia é parte mais do quadro depressivo ou os quadros psicóticos. São, assim, o grande sumo do que aparece, sim. E usas a musicoterapia também como uma das formas de ajudar essas pessoas, não é? Sim, portanto, a musicoterapia, aliás, vocês já tiveram aqui todos a falar sobre a forma como o potencial terapêutico, né? Estavam a falar aqui das memórias, da forma de regular emoções, e acho que muitas vezes aquilo que funciona muito com estes jovens é precisamente o ir buscar a música preferencial, porque não vale a pena estar a impor música, não é? Eles têm o seu gosto específico, e o gosto dos jovens, o nosso também, mas na adolescência, então, que estamos a criar a nossa identidade, a música é a nossa identidade, não é? Portanto, este artista diz muito porque fala àquilo que eu sou, à minha personalidade. E, portanto, eu gosto de chegar à música preferencial deles, perceber o que é que eles ouvem, normalizar o que eles ouvem, porque eles estão fartos de ouvir em casa, estás sempre a ouvir esse barulho, isso é só barulho, é só... O que é que estás a ouvir? Isso é só coreano, música coreana, mas o que é isso, não é? É o metal, do K-pop, exatamente. Portanto, logo à partida, ter uma atitude de aceitação incondicional e de, uau, podes-me explicar o que é que ouves? Logo aí, a forma de criar relação é incrível, não é? A criação de relação terapêutica, logo aí é possível através de me permitir ouvir aquelas coisas estranhas que toda a gente no seu meio diz que são estranhas. E depois, há várias formas de se chegar, nomeadamente a discussão de letras, porque música depois também permite aqui uma coisa muito interessante, que é um meio não verbal para se poder... é como se aquela música fala do meu mundo interno sem eu ter de falar dele. Portanto, consigo perfeitamente... Eu posso querer partilhar esta música e, portanto, o jovem partilha aquela música e aquela música tem uma letra super triste de alguém que não se consegue enquadrar na sua vida, que não consegue sentir-se bem em casa, que não se consegue sentir-se bem em lado nenhum. E eu consigo fazer essa ponte do que interessante, esta letra fala, esta pessoa que desta letra parece mesmo que está a passar um bocadinho mal. E aí às vezes depois existe aqui uma ponte para conseguir comunicar, e às vezes até é uma forma de eu conseguir levar depois o jovem para um processo psicoterapêutico, né? Porque eu não sou psicóloga, depois fica ali a explorar, mas a pessoa perceber que, ok, começa a falar ali um bocadinho sobre aqueles temas, e eu faço grupos muito giros em que cada jovem partilha a sua música importante. E que isto permite não só a aceitação do outro, a empatia, não é? De repente, cada jovem... Nós decidimos ali uma coisa que é, agora vamos todos aceitar isto que está aqui a acontecer. Vamos aceitar o metal, vamos aceitar o K-pop, vamos aceitar o indie alternativo escondido, vamos aceitar tudo, aquilo que vai aqui ser partilhado. E é engraçado que os jovens realmente conseguem, jovens que têm ali muitas dificuldades até de integração social, não é? São pessoas com dificuldades até de impulsos da conduta,
no mundo ou no ambiente em que é a música, em que eu não estou ali a falar com eles de emoções, eu não estou, ok, vamos fazer um treino de competências sociais em que vamos aprender. Não, estamos só ali a falar de música. E nesse meio musical as coisas são mais permitidas, não é? É tudo muito mais permitido e é mais fácil de chegar porque é não verbal, as coisas estão a acontecer, eu não preciso falar sobre elas, dou só um motezinho e eles depois espontaneamente falam porque é que esta música é importante para mim, o que é que aconteceu, e depois há ali a discussão das letras também. Portanto, é muito rico com os jovens, precisamente até mais esta parte da discussão de músicas. Uma das coisas interessantes no filme, a Tara às tantas explica que os sentimentos que não são passíveis de descrição podem ser veiculados através da música e no fundo da sequência das notas e do movimento destas mesmas notas. Eu acho que é acho que é por aí, nós acabamos por ou esta geração mais nova, e no mais nova falamos mesmo até de crianças com 8, 9, 10 anos, ainda há pouco vindo de assistir a um coro e estavam duas raparigas de 9 e 10 anos, sempre no telemóvel sem estar a usufruir do coro belo e daquela bela música que ainda por cima foi no picadeiro real do antigo Museu dos Coches, e foi bastante interessante, num cenário interessante, e as crianças estavam ali sempre juntos à sua... É uma adição, e é uma adição que eu acho que socialmente nós temos que repensar e temos que criar oportunidades de atividades educativas. É interessante que eu tenho um grupo de crianças no âmbito da Associação Nacional para o Estudo de Intervenção na Sobredotação, todos os sábados de manhã, e uma das coisas, estão ali 3 horas a desenvolver, enfim, projetos criativos, e estão 3 horas, eles bem tentam ali tocar às vezes no seu telemóvel, mas com os telemóveis guardados, e nós conseguimos dar-lhes atividades que têm o seu interesse e que vão ao encontro das suas do seu potencial, e já não precisam do telemóvel para conseguir falar uns com os outros, e muitos deles são participantes, ou são crianças e adolescentes que de alguma forma têm interesses muito diferentes dos seus colegas e não tiveram as mesmas oportunidades de desenvolver as amizades e uma rede de suporte social na escola, precisamente por terem interesses que são completamente diversos da maioria, e acabam por conseguir estar ali em conjunto. Por isso é possível fazer, mas é importante repensar essas questões, e exatamente também os músicos mais mediáticos de hoje em dia bem podiam, com o seu exemplo, mostrar a importância de falar com os outros e de estar com os outros. Maria, qual é a tua relação com as redes sociais? Então, eu acho que, sinceramente, um artista hoje em dia tem que estar nas redes sociais porque é montra para o trabalho. E eu, por acaso, quando era mais nova, não era aquela pessoa muito agarrada a redes sociais. Eu acho que... Eu tenho 25 anos agora e eu acho que apanhei ali uma fase um bocado de transição, sinceramente, porque eu... Não sei, eu acho que devo ter tido o meu telemóvel, se calhar, no 8º ano, 9º ano, não sei, no meu primeiro, mas eu apanhei aquela fase em que já havia, mas, por exemplo, não havia dados móveis, ou seja, era em casa só, no computador, ou seja, já convivi com redes sociais em mais nova, mas era limitado. Pronto, eu acho que de facto é importante, porque é montra para o nosso trabalho. Acho que, sinceramente, há uma coisa que é assim, é preciso distinguir um influencer de um músico. Há pessoas que são os dois, há pessoas que são grandes artistas e são também influencers, mas há também aquelas pessoas que são influencers e depois tentam ser artistas, por causa da exposição que têm e, se calhar, o número de pessoas a que chegam. E eu acho que é muito difícil, porque basicamente um artista hoje em dia tem que estar muito presente sempre, e parece que tem sempre que estar a mostrar trabalho,
e nós vamos às redes sociais e vemos outros artistas que estão a ser tão consistentes e que todos os dias estão a postar vídeos, a fazer covers e não sei o quê, e então acho que há muito essa pressão para estar sempre constantemente a criar, estar sempre a fazer coisas boas, e isso não existe, porque a criatividade também às vezes vem dos momentos mortos, vem do aborrecimento. Não é assim, nem todos os dias vamos estar no nosso auge criativo. E eu, às vezes, há momentos em que me desligo das minhas redes sociais, até com esse propósito criativo. De, se eu quiser criar, eu tento desligar-me um bocado das redes sociais e ter rotinas um bocado mais diferentes, não estar tanto a pegar no telemóvel, ler, que eu acho que ajuda muito à criatividade, escrever em papel, não nas notas nem nada, mesmo em papel. Mas depois há fases em que, por exemplo, quando estou em fases de lançamentos, tenho que estar mesmo muito em cima das redes e pronto, é uma realidade. Acho que temos que estar bem na nossa saúde mental, e daí eu ter dito há bocado em tom de piada de que preciso ter uma terapeuta, porque estamos muito expostos e há pessoas que vão gostar da nossa música, há pessoas que não vão gostar e está tudo bem, mas de facto hoje em dia a internet alimenta-se muito dos comentários de ódio e está um bocado com fome disso. E pronto, eu, por exemplo, vou ser mesmo sincera, eu estudei música e depois fui ao programa do The Voice e era mais nova, ainda sou nova, mas era ainda mais, e quando estive no programa, por ser um programa de competitivo, recebia comentários mesmo muito desagradáveis online. E eu era mesmo miúda e não há razão nenhuma para isso, porque cada um está ali só a cantar a sua coisa, porque é que eu tenho a necessidade de ir dizer comentários negativos àquela pessoa? E que muitas vezes, o pior de tudo, é que nem sequer tinham a ver com música. Eram comentários depreciativos de coisas tipo, vê-se mesmo que és não sei quem, não sei o que mais, tipo ataques pessoais, que é mesmo estranho para mim. E havia competitividade também, que isso, eu vou ser sincera, aqui há um tópico que eu acho que também entra muito na questão da música, que é as mulheres são... Desculpem, mas eu acho que as mulheres são às vezes um alvo maior, porque há também muitos comentários da parte física e, muito sinceramente, eu acho que se pensarem para refletir um bocadinho, por exemplo, em Portugal, quantas artistas de uma idade mais avançada é que ainda dão concertos e ainda têm um público, e quantos homens de uma idade mais avançada é que estão nessa situação, percebem que há uma discrepância mesmo grande e há um bocadinho, se calhar, uma discriminação de faixa etária para as mulheres. E há muitos comentários sobre o físico da mulher, e pronto, e uma mulher artista, ou uma celebridade, ou o que for, ou pronto, acho que sofre com isso. E eu era mesmo miúda e tinha comentários relativamente a isso, e na altura isso afetou-me imenso a minha saúde mental, ainda por cima, porque era mais nova e não tinha, se calhar, assim, a estrutura para me conseguir distanciar desses comentários. E depois também muitos comentários de comparação e competitividade entre mulheres. Que é, por exemplo, eu estava no programa, havia uma outra concorrente que alguém gostava mais e tipo, porque a outra é muito melhor que tu. E eu tipo, está bem, mas eu não tenho que ser melhor que ela, posso ser diferente, ainda bem que para o teu gosto tu preferes aquela artista, está ótimo. Mas é tipo esta comparação e esta competitividade que se cria, e as pessoas em casa, não sei, que não estão bem consigo próprias, estarem a projetar essas más energias nos outros, não sei, mas eu acho que realmente em programas assim, ainda por cima, que há pessoas que são, como eu era na altura, mais novas, que as pessoas têm que pensar um bocadinho duas vezes no que é que vão escrever e como é que aquilo vai afetar do outro lado, e que a pessoa vai ler e que aquilo vai afetá-la, e como é que seria ao contrário eu ler aquele comentário, e se eu tenho a certeza que se aquela pessoa com um username que tem tipo Captain não sei quê 72, sem o nome e sem uma fotografia de perfil, se estivesse à minha frente, se calhar não ia dizer aquilo que disse. É impunidade. É impunidade. Exatamente. Fazem o que querem na internet, porque tem um username e uma fotografia de um patinho. É uma forma de gerir o poder também. Exatamente, podem fazer o que querem. E a questão também do filme é esta forma como se exerce o poder. Sem ser castigado, exatamente, não sem há ser, consequências. exatamente. No filme vê-se bem a consequência que existe, que acabou por existir. Não é aquele bloqueio, aquele cancelamento, mas como em tudo,
quando não há, melhor dizendo, porque é que não há, não vemos pessoas aí a matar outras pessoas? Porquê? Basicamente por causa do Código Penal. Se não houvesse Código Penal, Há diferentes nós níveis de tínhamos desenvolvimento aí moral. muitas pessoas a terem instintos homicidas e a agirem sobre isso. E não teriam de ter necessariamente nenhum problema psicológico, porque iriam agir sobre o impulso. Para as pessoas terem um certo comportamento, muitas vezes tem que haver uma recompensa ou uma punição. E quando temos o tal não sei quantas, com um patinho, essa pessoa pode dizer tudo o que quiser à Maria e nunca vai chegar a ele pessoalmente. Mesmo que a Maria retalie, não vai nunca ser ao António José das Couves pessoalmente. Porque não é o António José das Couves que está a dizer isto, é o tal senhor do patinho. Portanto, há uma impunidade na internet que permite que as pessoas sejam capazes de dizer tudo e mais alguma coisa, tudo que passa pela cabeça, não é? Nem impulsividade, porque estão mal com a vida, porque não conseguem gerir as suas emoções, não conseguem gerir os seus impulsos de outra forma, libertam essas tensões para os outros, não é? Deitam cá para fora o seu lixo, fazem do outro o caixote de lixo e não são punidos, não lhes acontece nada. Não há nenhuma polícia a bater-lhes à porta a dizer, olha, senhor, aquele comentário que você fez ocorreu numa tentativa de suicídio. Portanto, vai ser punido, vai para a cadeia, por exemplo, vai pagar multa. Não há nada. E a questão da impunidade nas redes sociais faz com que dê poder, não é? As pessoas têm o alter ego, não é? Têm o poder de poderem dizer e de se sentirem melhor, de minimizarem o outro, não é? E aumentarem-se, estar a falar mal, porque não há consequências. E no filme vê-se isso, é a questão do poder. As pessoas não se chegam à frente, ou só se chegam à frente quando têm 1, 2, 3, mas para isso é preciso haver uma pessoa que seja a primeira, que tenha a coragem de dizer, eu sofri isto. E depois vem o rol de 2 outras pessoas, que normalmente acontece. Mas tem que haver sempre uma pessoa que esteja mais estruturada, que tenha o conhecimento que aquelas atitudes não são normais, não são para ser tidas por uma pessoa de poder, tem que ter outro comportamento. E depois existe aí a punição, mas até aí tem que haver uma pessoa que tenha coragem, não é? Liderar. E que seja capaz de perceber que isto é errado. Não é assim que funciona. Este comportamento desta maestra não é um comportamento correto. E depois dá seguimento, mas tem que haver sempre uma pessoa. Sheila, muito obrigada por ter sido esta pessoa e todas vós. Foi um gosto falar convosco. Eu gostava só de terminar. Às vezes parece que as coisas surgem nas alturas mais certas, ou por coincidência ou não, para quem acredita nessas coisas. Hoje recebi uma newsletter de uma cantora de quem gosto muito, que se chama Sharon Van Etten, e ela falava sobre aquilo que vem aprendendo entre os 30 e os 40 anos, tem 40 e poucos agora, e deixava umas pequenas dicas e pedia às pessoas que partilhassem também as suas experiências. Vou só resumir muito brevemente, o nosso tempo está mesmo a acabar. Dizia ela, sobre o tempo, nunca há tempo suficiente. Pousem os telemóveis e estejam presentes. Sobre o corpo, estamos a envelhecer. Tratem do vosso corpo o melhor que puderem. Sobre os amigos e a família, mantenham-se em contacto e verifiquem se eles estão bem, mesmo que seja só 5 minutos para dizerem a alguém que estão a pensar neles. A vida mete-se no caminho, é verdade, mas a vida também é curta. Mantenham os que vos são próximos o mais perto possível. Eu acho que isto resume mais ou menos assim, de forma breve. Agradeço aqui à cantora, espero que ela não nos peça depois direitos. E agradeço a todos vós que estiveram desse lado. Muito obrigada. Obrigada.